Você tem dificuldade de colocar os seus filhos para se acalmarem e dormirem quando eles estão num estado de muito agito? Por exemplo, você que é que nem eu, tem filhos pequenos, toda hora tem uma festa infantil. A festa infantil começa no horário da tarde, termina próximo do horário onde as crianças já deveriam estar dormindo. Você coloca eles no carro e eles estão contando um monte de coisa. Hoje eu quero te passar uma técnica que você pode utilizar que dá voz aos seus filhos, dá voz às crianças e ao mesmo tempo serve como um precursor de sono. Muito do que a gente precisa ensinar para os nossos filhos é a respeito de comunicação. Então, assim, muitas vezes eu gosto de implementar a seguinte técnica. Criançada, que dia maravilhoso que a gente teve. Eu vejo que vocês estão muito animados e eu queria muito saber qual foi o melhor momento que vocês tiveram hoje. Vamos fazer o seguinte, cada um aqui no carro, eu, a mamãe, você, seu irmão, vão falar o que vocês acharam o melhor momento do dia. E depois que todo mundo falar, a gente vai fazer silêncio, porque agora já vai estar próximo da hora da gente descansar e a gente vai caminhar para fechar nossos olhinhos e dormir. Então eu vou começar, tá pronto? Então o que acontece quando você faz isso? Você chama as crianças para dentro de uma narrativa, uma linha de comunicação para que não seja só palavras dispersas. Não faça isso de imediato, deixa eles, sente primeiro. Todo pai deve fazer isso. Ser pai, antes de ser um exercício de agir, é um exercício de observação. Porque se você não observa, como que você vai agir corretamente? Ter uma ação intencional, uma ação incisiva. Então todo pai, em qualquer contexto, deve observar primeiro. Então tá lá, as crianças estão conversando sobre coisas, eu não sei se os seus são assim, mas os meus, sai tanta palavra de dentro deles, sem nenhuma linha narrativa exatamente, que eu consiga compreender como adulto. Mas os dois vão dando risada lá no banco de trás do carro e tá tudo certo. Mas é legal introduzir uma linha narrativa. Observou, sentiu que dispersou, sentiu que você teve um pouquinho de um espaço para você entrar com convite, não comando. Isso também é uma coisa que evolui com a idade. Tipo, eu tô com um filho que eu já consigo apenas, já mais ou menos, sugerir. Um outro que está começando a ter um grau de maturidade em alguns momentos que eu tô achando super legal essa fase. Que também, de vez em quando, eu já tô começando a explicar para ele. Eu falo para ele assim, Henry, sabe, enquanto você era da idade do Benjamin, enquanto você era mais bebê, enquanto você era criancinha bem pequenininha, mais motora de fazer, sem tanto pensamento, sem tanto sentimento. Aí eu pergunto, você tem muito pensamento? Você tem muito sentimento dentro de você? Aí ele, tá vendo? É um convite. Olha, filho, eu tô pronto para ouvir o que você quiser aflorar que está dentro de você quando você quiser, ensinando comunicação. E eu falo para ele assim, pai e a mãe mandam muito e desmandam quando a criancinha é bem pequenininha e bem bebê. O que pode fazer, o que não pode fazer. Tá toda hora a gente tá mandando, né? É meio chatinho, né? Mas agora que você já tá tendo uma percepção, um conhecimento, eu quero cada vez mais poder passar para uma posição de apenas sugerir para você. Ontem, na hora do Henry dormir, eu tenho o hábito de estimular ele a fazer um último xixi. Mesmo que seja só alguns pinguinhos. Antes de deitar na cama, para ele poder ter uma noite de sono tranquila. E aí ele falou, eu não tô com vontade e tal. Eu falei, mas você não quer nem que seja só uns últimos gotinhas? Não, não tô com vontade. E aí eu entrei com essa fala que eu falei para vocês. Não, legal, filho, vou respeitar, tal, porque você já tá ficando maior, você já sabe, eu quero agora só mais meio que te orientar. Então eu sugeriria, porque é isso que eu faço, filho, toda vez que eu vou pra cama, eu vou ao banheiro antes, bem antes, nem que seja só um pouquinho, para garantir que eu vou ter um sono tranquilo mais prolongado. Cara, acho que ele se sentiu respeitado e achou, pô, que legal, né? Meu pai não tá me mandando, meu pai tá me sugerindo. Que por acaso, eu acho que ele até foi fazer um xixi, do que eu me lembro ontem, não tenho certeza, minha memória não tá boa nesse sentido.
Mas eu acho que ele até foi. E eu acho que os filhos são muito receptivos a esse tipo de comunicação, que é uma evolução, uma transformação gradativa. E você tem que honrar isso, porque se ele não quisesse ter ido, como talvez ele não tenha ido, que agora realmente estou em branco nesse ponto, ido para a cama, também estaria tudo bem, porque eu estou respeitando a vontade dele. Olha que boa base construtiva de uma relação. Só existe relação se você respeita a vontade do outro. Senão é só uma imposição unilateral de vontade. Quem é do direito como eu tem esse background também, né? Além de ser das humanas e da psicologia e tudo mais. Tem um conceito que se chama direito potestativo, que é quando uma parte manda e o outro não tem como oferecer resistência. O outro é apenas um colchão passivo da movimentação superior do outro. Isso não é base para um relacionamento. O relacionamento, ele tem encontro nessa analogia que eu estou fazendo com o mundo do direito com o direito subjetivo, que é um direito que admite um grau de resistência, que trata os dois ali da relação, ou as múltiplas partes que estão envolvidas, como iguais. Todo mundo tem autonomia, todo mundo gosta de estar ali, gosta de ser respeitado. Essa é toda a base até do nosso sistema, de como a gente ordena a sociedade capitalista livre no mundo ocidental. Ninguém está ali obrigado a estar numa mesa de negociação, as pessoas estão não porque elas estão coagidas a estar, elas estão porque elas querem estar. E como que elas estão? Elas estão a partir de um convite e de um aceite voluntário. E as parcerias se formam. E as pessoas crescem na vida, porque ninguém cresce sozinho. Trazendo de volta a conversa como precursora do sono. É uma oportunidade de ouvir, de observar, de estabelecer um relacionamento, de estabelecer uma conexão, de rir, porque rir é tão importante para estabelecer uma conexão. Sobre qualquer coisa, e cara, as crianças são cheias de criatividade. Elas estão explodindo de ideias que elas querem dividir com você. De vez em quando, cara, eu deito lá para botar o meu do meio para dormir e eu tô sem nada para dizer. Ontem mesmo ele falou assim, depois de a gente ter lido uns 6 livros na sala, que a gente fez uma compra de livros novos. Nossa, cara, que delícia. E eu vou, num paralelo aqui, muito abrir uma série com vocês, onde eu vou ler livros infantis com vocês e recomendar para os pais, e vou resumir a mensagem e tal. Cara, muito bom. E a gente chegou no quarto e ele falou, pai, me conta lê mais um livrinho? Eu falei, não, de jeito nenhum, a gente já leu 6 livros. Ele, então me conta uma história da boca, assim, da sua própria criatividade. Eu falei, filho, cara, eu tô tão sem criatividade, por que a gente não faz o seguinte, a gente não conversa sobre o que você está com vontade de conversar? Aí ele levantou um tema muito aleatório da cabeça dele, que tipo, pai, imagina se a Lívia e a Olívia fossem irmãs, não seria engraçado, alguma coisa assim? A gente saiu dando risada, porque ele tem 2 Lívias, uma Lívia e uma Olívia lá na sala dele, onde ele estuda. Saímos dando risada. Acho que ele me perguntou por que uma se chama Lívia e a outra se chama Olívia. Eu falei, não sei, seria interessante você perguntar. Talvez os pais delas é que vão saber. Você sabe como a gente escolheu seu nome? Aí contei toda a história de como a gente escolheu o nome dele. Criando o quê? Contexto para a vida dele. Quem eu sou? Onde eu estou? Qual é o meu propósito nesse planeta? Nós, como adultos, a gente esquece que criança não sabe exatamente essas coisas. Elas não nasceram contextualizadas. O contexto é uma função do adulto. O adulto precisa passar o contexto para a criança. Na medida que a criança for tendo maturidade cerebral e entendimento para isso. Eu mesmo, nossa, eu era um pecador nesse ponto, porque tinha uma época que eu achava que eu era professor de Deus, que eu sabia tudo, que eu tinha que criar um monte de Einstein, de Beethoven, de Darwin, e eu precisava passar conhecimentos técnicos extremamente discriminados para umas crianças que tinham 1, 2 anos de idade, e eu assim dando conceitos complexos. Que, cara, talvez eu estivesse passando assim, se eu fosse convidado, como professor convidado para dar uma aula
num doutorado. Criança não precisa disso. Criança precisa de contextos passados de uma forma simples, de acordo perfeito com o entendimento deles no mundo. O inteligente é aquele que consegue pegar algo complexo e traduzir de uma forma simples, para que o seu interlocutor absorva aquilo que está sendo dito com facilidade. O melhor comunicador é aquele que é um livro ambulante daqueles for dummies, para burrinhos, que eu não sei nem se existe ainda, mas era da minha época, uns livros de capa amarela. Dá muito certo conversar com o precursor do sono. Chama como adulto a narrativa da conversa para você. Conta histórias a respeito de você. Não só a história do que aconteceu objetivamente naquele dia, ou enfim, mas também como você se sentiu. O que as pessoas no seu entorno que compartilharam daquela experiência com você acharam? A organização da complexidade do mundo acontece por meio de histórias. E isso é muito fundamental, contar histórias para as crianças. E eles querem saber qual que é a tua história, pai. Eles querem saber qual é a tua história, mãe. Eles têm muita curiosidade. Cada vez que eu posso, eu tenho tentado falar assim contar histórias da minha infância para os meus filhos. Filho, sabia que quando eu era pequenininho eu gostava disso, eu fazia assim, assim, assim? Sabia quando eu tinha a sua idade, tal? E eles ficam todos assim, achando incrível. Porque, pô, caraca, meu pai já foi como eu, como que era? Ele já foi criança, eu sou criança. Não é um outro ser, entendeu? E você dá contexto. Você fala, cara, meu pequeno me perguntou esses dias, assim, que eu fui botar ele para dormir, Benjamin. Falou, pai, sua mão é do tamanho das minhas costas, é muito grande. Eu falei, pois é. Mas, olha, você já está muito grande também. Aí ele, eu tô? Eu falei, sim, você já dobrou de tamanho desde que você nasceu. E você vai continuar crescendo até virar adulto. Vai estar constantemente se transformando. Aí ele, tipo, uau! Porque é uma mágica, né? É tipo, porra, criança não pensou nisso. E por que criança não pensou nisso? E eu vou super falar isso no próximo vídeo, então já engata e não perde. Criança não pensou nisso porque criança ainda não tem o desfoque da vida adulta, não aconteceu a dispersão. E é por isso que toda hora a gente está falando assim, cuidado com a rua. A criança não viu a rua, ela só está correndo. A criança não viu o amiguinho, ele só está no mundinho dele ali. A criança só consegue focar num determinado espaço que está diretamente diante dele. E isso é muito bom, uma vida de foco, uma vida de essencialismo. E é do qual a gente pode aprender muito. Então, gradativamente, você contando essas histórias da sua infância, ou da evolução deles, ou dos seus sentimentos, ou de como alguma coisa aconteceu, como o nome foi escolhido, enfim, você vai dando contexto. E se você vai falando, cara, me conta a coisa mais exhilarante, sei lá, exhilarante, não é assim que diz essa palavra? Exhilarating, em português? De vez em quando é assim, galera, quando você fala mais de uma língua, você se enrola, porque aí você pensa na palavra em inglês, tenta traduzir, não vem a palavra exata no português, e aí você inventa uma palavra nova, então beleza, vamos ampliar o vocabulário brasileiro, caso essa não exista. Exhilarating em inglês é fortemente, onde traz emocionante, é só emocionante. Não existe exhilarante. Inventei uma palavra, cara, eu adoro inventar palavras, eu espero que vocês façam. De qualquer coisa que vocês vão tirar de valor desse vídeo, criem coragem para sair criando palavras e ampliando o vocabulário, cara. Eu estimulo todo mundo a fazer isso. Quando você faz isso, você conecta. Por que você conecta? Você acalma o seu filho. Você entra no mundo dele também na medida em que você convida ele para entrar no seu mundo. E aí, você enumera e narra acontecimentos e emoção. E aí você vai dando um mapa para ele de que ele também pode mapear o mundo dos fatos e o que acontece na vida externa dele
com o mundo sentimental e interior, que vai fazer com que ele faça uma integração do self dele e passe a gradativamente se tornar uma pessoa integrada, individuada. Cara, isso é uma das coisas mais lindas que você pode fazer na sua família, com seus filhos, com sua mulher. Você narra, tua mulher narra, você abre a oportunidade dele narrar. A narrativa pode sair ou pode não sair, pode sair engasgada, pode sair uma fala que não para nunca e engata uma coisa na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. Tipo o que o Henry faz, parecido com não sei quem. Não tenho noção quem faz isso. Se vocês souberem, vocês me avisem. Ou pode sair um monte de palavra engasgada, igual do meu de 3 anos de idade, que você pergunta como foi a escola, ele, bom. That's it, você não vai extrair mais. Como foi hoje? Chato. Por que foi chato? Porque sim. Tá bom. Nós vamos começar a resenhar e com o tempo, com o amadurecimento cerebral, tal, com as experiências vividas, aquilo vai ter um desdobramento normal, natural, tá de boa. Que nem convidar seus filhos para cozinhar com você. Cara, outra atividade linda, velho. Outro vídeo a respeito do que é brincar. Quando você controla a narrativa e você dá o start na narrativa e o teu barco tem uma quilha, que é aquela parte do barco que deixa com que o barco à vela, pelo menos, consiga navegar de algum modo próximo a estar contra o vento, para que ele possa ter uma direção certa e sair da ambiguidade de que tudo é possível, que quem acha isso, na verdade, nunca dá nenhum passo de tração para frente, forward motion. Você também tem a oportunidade de concluir o final, o the end da narrativa. Então, todo mundo falou, agora você já pré-combinou de algum modo uma conclusão. Porque o combinado, pai e mãe, que adota princípios de educação positiva ou não, dê o nome que quiser. O combinado não precisa se chamar toda hora, enumerar, não precisa falar que é um combinado. Entendeu? Porque o que você fala que alguma coisa é, não tem nenhuma correlação necessária com a verdade do que é aquela coisa. Isso aqui é um chá. Se eu falar que é um café, não deixa de ser um chá. Isso aqui é um café. Então se importa mais no controle da narrativa, no entendimento de que você está vivendo aquele conceito. Então, como todo mundo participou daquele combinado porque foi legal, aquela troca que você iniciou e todos os outros aderiram naturalmente, melhor forma, adesão orgânica, aquela brincadeira, e você já narrou que nós vamos fazer isso e depois que a gente fizer isso, nós vamos descansar e partir para uma fase de sono, você deu todo o mapeamento, todo mundo aderiu e você pode agora concluir e controlar essa conclusão e essa narrativa. Você leva os teus filhos de um estado de dispersão anímica, energética, a um estado de foco, adesão voluntária e final desejado, sem nenhuma imposição. Isso é ser um pai legal. Espero que essa ferramenta te ajude muito no seu dia. Deixa um comentário, vê se aplicou e deu certo em algum momento, ou se não funciona na sua casa, qual é a sua dificuldade. Nós estamos aqui para te ajudar a navegar suas questões relacionais, paternidade, vida amorosa, saúde mental, saúde física, hábitos, liderança. Então, cara, manda tua dúvida, manda teu comentário, manda a devolutiva da experiência, das ferramentas que a gente vai passando e que vocês vão achando bacana experimentar e aplicar. Algumas vão dar certo, outras não. Aqui não é fórmula universal, aqui é tipo, cara, isso aqui deu certo, deixa eu passar adiante porque eu acho que tem valor e eu acho que pode melhorar a vida de muitas famílias. Valeu, até o próximo vídeo.